Deus está contigo em cada batalha. Pastor Antônio Júnior. Você já passou por um dia difícil? Aqueles dias em que tudo parece dar errado. O carro não pega, o chefe reclama, a conta não fecha, ou até mesmo uma briga em família. São nessas horas que a gente se sente sozinho, como se ninguém entendesse o que estamos passando. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior é clara: Deus está com você em cada batalha. Não importa o tamanho do problema, Ele não te abandona. Esse ensino não é só para quem frequenta a igreja ou lê a Bíblia todo dia. É para você que acorda cedo para trabalhar, para a mãe que cuida dos filhos sozinha, para o estudante que não aguenta mais a pressão dos estudos, para quem está doente ou desanimado. Deus não escolhe só algumas pessoas para ajudar. Ele está ao lado de todos que confiam nele. Vamos entender melhor como isso funciona na prática. O que significa Deus está contigo em cada batalha? Quando a gente ouve falar que Deus está conosco, às vezes parece uma frase bonita, mas distante, como se fosse só para pastores ou pessoas especiais. Mas não é assim. Deus estar conosco significa que Ele vê o que você está passando. Não adianta fingir que está tudo bem se por dentro você está quebrado. Deus conhece suas lágrimas, suas noites sem dormir, seus medos. Ele não te deixa sozinho. Imagina um amigo que promete te ajudar, mas na hora do aperto some. Deus não é assim. Ele fica do seu lado, mesmo quando você não sente. Ele te dá força para seguir. Não significa que os problemas vão desaparecer como mágica, mas que você não vai afundar neles. Exemplo: pense em uma criança aprendendo a andar de bicicleta. O pai segura a bike no começo, mas mesmo quando solta, está ali por perto caso ela caia. Deus age assim, às vezes a gente não vê, mas Ele está segurando a gente para não cair de vez. 2. Como saber que Deus está comigo se não vejo Ele? Essa é uma dúvida comum. A gente não vê Deus como vê um amigo ou um parente, então como ter certeza que Ele está ali? O pastor Antônio Júnior ensina que a presença de Deus se mostra de várias formas no nosso dia a dia. Vamos ver algumas. Nas pequenas vitórias. Às vezes a gente acha que Deus só age em milagres grandes, como curar uma doença grave. Mas Ele também está nas pequenas coisas. Você estava sem dinheiro e apareceu um trabalho extra. O ônibus que você perdeu era o que ia quebrar no caminho. Uma pessoa ligou justo quando você precisava desabafar. Exemplo: uma mãe que não tinha como comprar o material escolar dos filhos recebe uma doação inesperada. Isso não foi sorte, foi Deus agindo. Na paz que vem do nada. Já aconteceu de você estar muito nervoso, quase explodindo, e de repente sentir um alívio? Uma calma que não faz sentido? Isso pode ser Deus acalmando seu coração. Exemplo: um homem estava prestes a brigar com o chefe, mas no último segundo sentiu que devia respirar fundo e esperar. Depois descobriu que se tivesse falado seria demitido. Deus evitou um problema maior. Nas pessoas que Ele coloca no seu caminho. Deus usa pessoas para nos ajudar. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, até um desconhecido. Exemplo: uma senhora idosa caiu na rua e várias pessoas passaram sem ajudar. Até que uma moça parou, levantou ela e levou ao médico. Essa moça pode não saber, mas foi usada por Deus naquele momento. Na força que você não sabia que tinha. Você já passou por algo tão difícil que achou que não ia aguentar, mas conseguiu? Isso é Deus te sustentando. Exemplo: um estudante que reprovou 2 vezes no vestibular desistiu de tentar. Mas algo dentro dele disse: tenta mais uma vez. Ele estudou, passou e hoje é médico. Aquela voz foi Deus incentivando. 3. Porque às vezes parece que Deus não está ali. Mesmo com tudo isso, tem horas que a gente reza, pede, chora e nada muda. O problema continua, a dor não passa, a situação piora. Por quê? O pastor Antônio Júnior explica que Deus não é um gênio da lâmpada, que realiza todos os nossos desejos na hora. Ele tem um plano maior, e às vezes o não, ou o espere faz parte desse plano. Motivos pelos quais a gente não sente Deus. Ele está te preparando para algo melhor. Imagine uma criança que pede um brinquedo barato, mas o pai quer dar um melhor. O pai diz não agora para dar algo melhor depois. Ele quer que você cresça. Assim como o músculo só fica forte com exercício, a nossa fé fica mais forte nas lutas. O tempo dele não é o nosso. A gente quer tudo para ontem, mas Deus sabe a hora certa. Exemplo: um homem perdeu o emprego e ficou desempregado por 1 ano. Ele orava todos os dias, mas nada acontecia. Até que recebeu uma proposta em uma empresa muito melhor, com salário maior. Se tivesse arrumado outro trabalho antes, não estaria nesse lugar hoje. 4. O que fazer quando a batalha parece muito grande? Quando a luta é tão forte que a gente não aguenta mais, o pastor Antônio Júnior dá algumas orientações simples.
Ah, fale com Deus como você é. Não precisa de palavras bonitas ou frases decoradas. Deus quer ouvi-lo do jeito que você está. Se está com raiva, diga: Deus, estou com raiva. Se está com medo, diga: Deus, tenho medo. Se está cansado, diga: Deus, não aguento mais. Exemplo: um homem que perdeu a esposa para o câncer gritou para Deus: Por que você tirou ela de mim? Não foi bonito, mas foi sincero. E Deus entendeu. B. Lembre-se das vezes que ele já te ajudou. Em momentos difíceis, a gente esquece das vitórias passadas. Pare e pense. Já teve um problema que achou que não ia resolver, mas resolveu? Já passou por uma doença e sarou? Já precisou de dinheiro e ele apareceu? Isso tudo foi Deus agindo. Se ele fez antes, pode fazer de novo. C. Não desista no meio da batalha. Muitas pessoas desistem quando a vitória está perto. É como cavar um poço. Você cava, e quando está quase achando água, desiste. A água estava ali, só faltava um pouco mais. Exemplo: um casal tentou ter filhos por 10 anos. Já tinham desistido de orar, mas um dia decidiram tentar mais uma vez. Hoje têm 2 filhos. Se tivessem desistido antes, não teriam essa alegria. D. Busque apoio. Deus usa pessoas para nos ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Converse com um amigo de confiança. Procure um grupo na igreja ou na comunidade. Se precisar, busque um psicólogo ou conselheiro. Exemplo: uma mulher depressiva achava que ninguém ia entender, até que procurou um grupo de apoio e descobriu que muitas pessoas passavam pelo mesmo. Isso a ajudou a não se sentir sozinha. 5. Histórias reais de pessoas que sentiram Deus nas batalhas. Para mostrar que isso não é conto de fadas, vamos ver alguns relatos de pessoas comuns que viveram isso. História 1. O motorista de aplicativo. Um homem trabalhava 16 horas por dia como motorista de aplicativo para sustentar a família. Um dia, o carro quebrou, e ele não tinha dinheiro para consertar. Chorou no volante, pedindo a Deus uma saída. No dia seguinte, um passageiro que era mecânico ofereceu consertar o carro de graça, só porque sentiu que devia ajudar. Esse homem hoje tem sua própria oficina. História 2. A estudante que quase desistiu. Uma jovem prestes a desistir da faculdade por não conseguir pagar as mensalidades recebeu uma ligação da universidade dizendo que uma bolsa integral tinha sido liberada, para ela. Não tinha feito nenhum pedido, mas Deus providenciou. História 3. O pai que perdeu o filho. Um casal perdeu o filho adolescente em um acidente. O pai ficou com tanto ódio de Deus que parou de orar. Até que um dia sonhou com o filho dizendo: Pai, não fique assim. Eu estou bem. Esse sonho não tirou a dor, mas deu força para ele seguir em frente. 6. Como ter certeza que Deus está comigo? Não existe uma fórmula mágica, mas algumas atitudes ajudam a sentir a presença dele. Orar todos os dias, mesmo que seja só: Deus, hoje foi difícil. Ler a Bíblia, comece por salmos ou evangelhos que são mais fáceis. Agradecer pelas pequenas coisas, até por acordar de manhã. Ajude alguém. Quando a gente faz o bem, sentimos Deus mais perto. Exemplo: uma mulher começou a anotar uma coisa boa que acontecia todo dia. No fim do mês, viu que Deus tinha agido muito mais do que ela imaginava. 7. E se eu não acreditar em Deus? Se você não tem fé ou está em dúvida, tudo bem. Deus não força ninguém a acreditar nele. Mas o pastor Antônio Júnior sempre diz: dê uma chance para Deus. Tente orar, mesmo que seja só para testar. Observe se algo muda na sua vida. Converse com pessoas que têm fé e veja como elas vivem. Exemplo: um homem ateu desafiou Deus: se você existe, mostre um sinal. No mesmo dia, recebeu uma ligação de um amigo que não falava há anos, oferecendo exatamente o que ele precisava. Isso não o tornou religioso da noite para o dia, mas abriu seu coração para questionar. Resumo final: Deus não te abandona. Vamos recapitular o que aprendemos. 1. Deus está com você em todas as batalhas, nas grandes e nas pequenas. 2. Ele age de formas que a gente sempre não percebe, nas pequenas vitórias, nas pessoas, na paz inexplicável. 3. Às vezes parece que ele não está ali, mas está. Como um pai que sabe o melhor momento para agir. 4. Nas horas mais difíceis, não desista, a vitória pode estar próxima. 5. Fale com Deus como você é, ele não quer perfeição, quer sinceridade. 6. Busque apoio e seja grato, isso abre seu coração para ver a ação dele. 7. Se você não acredita, experimente, Deus não tem medo das suas dúvidas. A vida é cheia de lutas, mas você não está sozinho. Pode ser que hoje esteja difícil, que a dor esteja grande, que o cansaço seja muito. Mas lembre-se, Deus está contigo. Sempre. E como o pastor Antônio Júnior sempre diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Romanos 8:31. Isso não significa que não teremos problemas, mas que com Deus a gente não é derrotado por eles. Texto completo com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Às vezes a gente olha para os problemas e pensa, isso é maior do que eu. A conta não fecha, o médico deu um diagnóstico difícil, o relacionamento está abalado, o emprego não vem. Parece que tudo está desmoronando. Mas é justamente nessas horas que Deus mostra que Ele é Deus. Não porque Ele tira o problema magicamente, embora às vezes faça isso, mas porque Ele te sustenta no meio da tempestade. Imagine um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. No começo ele segura a bike, corre ao lado, dá força. Depois solta devagar, mas está sempre perto, pronto para segurar se o filho cair. Deus age assim. Ele não te deixa cair para sempre. Mesmo que você tropece, Ele está lá para te levantar, te ensinar e te fortalecer. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que perdeu tudo, o emprego, a casa, a família quase se desfez. Ele se sentia um fracasso. Até que em um momento de oração sentiu Deus dizer: Filho, eu não te prometi uma vida sem lutas, mas te prometi que estaria contigo em cada uma delas. Esse homem não teve suas coisas de volta do jeito que queria, mas encontrou força para recomeçar. Hoje ele ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo. Isso é Deus agindo, não sempre mudando as circunstâncias, mas mudando você no meio delas. E quando a gente olha para trás, depois que a tempestade passa, a gente enxerga coisas que não via antes. Veja o exemplo de José na Bíblia. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso por anos. Ele deve ter pensado muitas vezes: Deus, onde você está? Mas Deus estava com ele o tempo todo, preparando algo maior. No final, José não só foi libertado, como se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Ele mesmo disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Não é que Deus gosta de nos ver sofrer. Longe disso. Mas Ele sabe que nas batalhas a gente cresce, aprende a depender dEle e descobre que somos mais fortes do que imaginávamos. Talvez você esteja pensando: mas e quando a dor não passa? Quando a situação não melhora? Aí é que está. Deus não mede o seu amor por nós pelo tamanho dos nossos problemas ou pelas respostas que Ele dá. Ele mede pelo fato de que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua ali do seu lado. Já viu uma árvore em uma tempestade? Os galhos balançam, as folhas voam, mas as raízes, essas ficam firmes. Quanto mais fundo, mais segura. Com Deus é assim. Quanto mais a gente se apega a Ele, mais firme ficamos, mesmo que tudo ao redor esteja abalado. O pastor Antônio Júnior sempre fala que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que mesmo com medo, a gente pode seguir em frente porque Deus está no controle. Você pode estar com medo agora. Pode estar ansioso, inseguro. Mas Deus não te abandonou. Ele está dizendo: confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. E quando a gente confia, algo incrível acontece. A paz vem. Não porque o problema sumiu, mas porque a gente sabe que não está sozinho para enfrentá-lo. Lembra da história de Daniel na cova dos leões? Ele não foi salvo antes de ser jogado lá dentro. Foi salvo dentro da cova, com os leões ao redor. Deus poderia ter impedido que ele fosse lançado ali, mas escolheu mostrar o seu poder no meio da situação. E os leões ficaram de boca fechada. Às vezes, Deus fecha a boca dos leões na sua vida, das dívidas, das doenças, das injustiças. Mas e se mesmo assim, a coisa piorar? E se a doença avançar, se a porta não abrir, se a pessoa não voltar? Aí a gente tem que lembrar de uma verdade dolorida, mas libertadora: Deus não é um gênio da lâmpada que existe para realizar nossos desejos. Ele é Pai. E como todo pai que ama, Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que a gente não entenda. O pastor Antônio Júnior conta que já viu pessoas clamarem por um milagre que não veio do jeito que elas queriam, mas anos depois, elas entendiam que se tivesse vindo, teria sido pior. Deus vê o quadro todo. A gente vê só um pedacinho. Então, o que fazer quando a batalha parece sem fim? Respire e lembre-se, você não está sozinho. Deus não te deixou. Mesmo que você não sinta, Ele está ali. 2. Fale com Ele, não precisa de palavras bonitas. Deus, estou com medo. Não aguento mais. Me ajuda, já é suficiente. 3. Busque pessoas. Deus usa gente para nos ajudar. Não fique isolado. Procure alguém de confiança, um amigo, um pastor, um grupo da igreja. 4. Faça a sua parte. Ora, mas também age. Se é uma conta, veja como pode pagar. Se é uma doença, siga o tratamento. Deus age, mas também nos dá responsabilidade. 5. Agradeça pelas pequenas coisas. Mesmo no pior dia, tem algo para agradecer.
o ar que você respira, um abraço, um raio de sol. Gratidão abre os olhos para ver Deus agindo. E se mesmo assim, a dor persistir? Se a resposta não vier, aí a gente tem que escolher. Ou a gente desiste de Deus, ou a gente escolhe confiar que mesmo sem entender, Ele sabe o que faz. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não é um Deus de explicações, é um Deus de presença. Ele não te deve uma resposta para tudo, mas te garante que não vai te deixar. Já pensou em quantas vezes você já passou por coisas que achava que não ia aguentar, mas passou? Deus esteve ali, mesmo que você não tenha percebido na hora. Hoje pode ser o dia mais difícil da sua vida, mas não é o último. E não é um dia que você tem que enfrentar sozinho. Deus está contigo. Ele não te prometeu um caminho sem pedras, mas te prometeu que em cada pedra, Ele estaria do seu lado, te segurando, te guiando, te levantando. E quando você olhar para trás, vai ver que nas batalhas que achou que iam te destruir, você encontrou um Deus que te sustenta. Um Deus que não desiste de você. Um Deus que mesmo quando você duvida, continua ali, esperando você voltar os olhos para Ele. Porque no final das contas, a maior vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza de que em cada uma delas, Deus está contigo. E isso, ninguém e nada pode tirar de você. Às vezes a gente acha que Deus só está presente quando as coisas dão certo. Quando o salário cai na conta, quando o médico dá um diagnóstico bom, quando o relacionamento se ajusta. Mas a verdade é que Deus está mais perto ainda nos momentos que a gente não entende, nos dias que a dor parece maior que a fé. Pense em Davi, um jovem pastor que enfrentou um gigante chamado Golias. Todo mundo tinha medo, menos ele. Não porque Davi era o mais forte, mas porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele não olhou para o tamanho do problema, olhou para o tamanho do seu Deus. E com uma funda e uma pedra venceu. Não foi pela sua força, mas pela presença de Deus ao seu lado. Ou lembre de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso por uma acusação injusta. Ele poderia ter desistido, amargurado, achando que Deus o tinha abandonado. Mas mesmo na prisão, Deus estava com ele. E o que parecia o fim, foi só o começo de uma história de restauração. José saiu de escravo para governador do Egito. Não porque ele era perfeito, mas porque Deus nunca o deixou sozinho. Talvez hoje você esteja numa prisão emocional, financeira ou espiritual. Pode ser que as contas não fechem, que a solidão aperte, que a doença assuste. Mas assim como esteve com Davi e José, Deus está contigo. Ele não te deixou, não te esqueceu, não virou as costas. Às vezes a gente ora e parece que Deus não responde, mas Ele está trabalhando, mesmo que a gente não veja. Como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta, ele solta a mão, mas está ali do lado, pronto para segurar se cair. Deus faz o mesmo. Ele permite que a gente enfrente algumas coisas não para nos abandonar, mas para nos fortalecer. Para que a gente aprenda que mesmo quando tropeçamos, Ele não nos deixa cair para sempre. E quando a batalha parece longa demais, lembre, Deus não está atrasado. Ele tem o tempo certo. Assim como o sol nasce depois da noite mais escura, a sua vitória vai chegar. Pode ser que não seja do jeito que você imaginou, pode ser que demore mais que o esperado, mas vai chegar. Porque Deus não é um Deus de derrotas. Ele é um Deus que transforma dor em aprendizado, luto em força, medo em coragem. Então, hoje, mesmo que tudo esteja difícil, levante a cabeça. Fale com Deus, não como se Ele fosse um desconhecido, mas como quem sabe que Ele é Pai. Conte suas dores, seus medos, suas incertezas. Ele quer ouvir. E enquanto você fala, Ele já está agindo. Porque a batalha não é sua sozinha, é dele também. E com Deus ao seu lado, nenhuma batalha é impossível de vencer. Você não está sozinho. Nunca esteve. E nunca estará. Deus está contigo. Em cada lágrima, em cada noite sem dormir, em cada não sei mais o que fazer. Ele está ali. Segure a mão dele e siga em frente. A vitória já é sua.